Creia. Creia. Vamos lá. Sétimo lugar, não falei semana passada e hoje, querendo Deus, a gente conclui. Sétimo lugar, o espírito de Jezabel age atacando os nossos filhos. Como estão os seus filhos? Como está o comportamento dos seus filhos? Como está o sistema de formação educacional da sua casa? Seus filhos dormem bem ou têm pesadelos durante a noite? Seus filhos atendem às suas orientações ou eles são rebeldes? Seus filhos na escola são bons alunos ou você recebe cartinha de reclamação toda semana? A igreja precisa atentar, primeiro, nossos filhos são herança bendita do Senhor. A adoração a Jezabel, a adoração de Jezabel, a Baal, a Azera, era feita com sacrifício de crianças. A história prova, a arqueologia tem documentos que confirmam que a adoração a Baal, a Azera, a Astarote, Moloque era feita com sacrifício de crianças. Hoje o diabo está atacando os nossos filhos com essa influência diabólica sobre os nossos filhos. Quais são as séries de televisão, seja aberta ou assinada, que os seus filhos assistem? Já parou para analisar que as séries de sucesso para adolescentes pregam a perda prematura da virgindade, gravidez prematura, aborto, sexo livre, rebeldia aos pais? Já parou para analisar que vampiro deixou de causar medo e virou romântico? Que lobisomem deixou de ser assombração e se tornou namoradinho de adolescente no cinema? Já parou para observar que bruxaria se transformou em brincadeira de criança no cinema? E tem pais que levaram seus filhos para assistir Harry Potter. Tem pais que levaram seus filhos para assistir aquela série de filmes do vampirinho do vampiro romântico, do lobisomem apaixonado. Uma menina vivendo um triângulo amoroso entre um vampiro e um lobisomem, e as meninas no cinema suspirando com a beleza de ambos, e o diabo entrando em nossa casa, perturbando a mente e o coração dos nossos filhos. Ei, que tipo de romance seus filhos estão lendo? Um dia lá no outro endereço, encontrei uma adolescente lendo um livro. Perguntei para ela: que livro é esse, querida? Que legal e tal. Aí dei uma lida rápida na sinopse, na síntese do livro. Aí falei: sua mãe viu esse livro? Ela leu antes de você? A mãe ia chegando. Não, pastor, eu quero que a minha filha leia porque ela ama leitura. Ah, legal. Mas o que ela está lendo? Pastor, isso não tem nada a ver. Não influencia em nada, não influencia. E as editoras investem milhões para publicar em escala mundial. São um bando de idiota investindo bilhões numa publicação em escala mundial, distribuídas nas livrarias do mundo inteiro, e não vai fazer efeito nenhum. O cinema investe milhões para transformar isso aqui em filme, e não tem influência nenhuma. Um bando de bobão. Falei com ela: a senhora deveria ler. Resultado, outra vez encontrei a menina e dei mais uma lida.
Encontrei lá, por exemplo, quando o relato do romance de adolescentes estimula aquela adolescente a perder a virgindade com 13 anos e a engravidar com 15. A mãe olhou para mim, eu chamei a mãe de novo e falei: minha irmã, acompanha isso. Pastor, não tem nada a ver, já falei com o senhor. Tá bom. Daqui a pouco, um dia lá na igreja, ela chamou a menina respondeu com coice de jumento. E dizem que dói mais que o coice dos outros animais. Aí ela falou assim: menina, com quem você está aprendendo isso? Coincidentemente o pastor viu. Eu disse: com o livro que ela leu, que a senhora acha que não tem nada a ver. Seu filho entra para o quarto e vai dormir, você passa lá mais tarde para ver se ele desligou a televisão? Quais são os sites que o seu filho, a sua filha frequenta? Você olha o Instagram do seu filho, o Face, acompanha as postagens que ele ou ela faz? Confio no meu filho, pastor, eu também confio no meu. Mas olha, isso não é desconfiança do filho ou da filha, é entender que eles não têm maturidade espiritual suficiente para discernir as armadilhas que o diabo está criando para enredá-los para as trevas. Essa ação dessa entidade, desse espírito de Jezabel, está agindo, atacando os nossos filhos. Jeremias capítulo de número 7, versículo de número 16 a 20, diz assim: tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração. Isso é Deus falando com Jeremias. Nem supliques, porque eu não te ouvirei. Porventura não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus. Astarote é a figura que está sendo mencionada aqui. E para fazerem libações a outros deuses, para me provocarem a ira. E os versículos se seguem. Nossos filhos sendo instrumentos de invocação demoníaca, de adoração a demônios. Pastor, mas a gente tem que defender a liberdade. Defenda inclusive a liberdade dos seus filhos, sobretudo que eles sejam livres das armadilhas do diabo. Porque o que esse mundo que jaz no maligno chama de liberdade é seu filho preso pelas drogas, pela prostituição, pelo sexo ilícito. O que eles chamam de liberdade, a Bíblia chama de escravidão. E os seus filhos são herança do Senhor. Não é um culto de orientação para casais sobre educação de filhos. Mas tem pais aí que os meninos, adolescente, pré-adolescente, tem a chave da casa, porque sai a hora que quer e chega a hora que quer. Vai dormir na casa do colega. Quem? Onde? Com quem? Quando? Em que endereço? Quem é o colega? E o detalhe, desculpa aí, mas ela vai. Os meus líderes de adolescentes têm dificuldade às vezes com alguns pais que não querem trazer os filhos para a igreja, porque eles estão vindo para a igreja demais.
mas não tem a mesma dificuldade de buscá-los na festa do aniversário todo sábado, no cinema, no futebol, na festinha, e daqui uns dias, se isso continuar, na boate. Êxodo capítulo 1, versículo 15 e 16. Quando o faraó resolve oprimir a Israel, ele orienta as parteiras dizendo: os meninos das hebreias sejam mortos. Folheie a Bíblia e desafio. Folheie a Bíblia e me traga uma informação diferente do que eu vou te dizer agora. Todas as vezes que o diabo agiu para destruir a nação de Deus, ou um plano de Deus, ele começou destruindo as crianças. Foi assim no Egito, foi assim nos dias que Jesus nasceu, quando Herodes disse: mata os meninos de 2 anos para baixo. Foi assim quando Israel chegou na terra prometida, que o Senhor chega a dizer: não oferecerás os vossos filhos em sacrifícios aos deuses cananeus. E olha, todas as vezes que Deus entrou em ação para preservar um povo, Ele começou preservando os filhos. Ache na Bíblia algo contrário e traga. No deserto, Jeová disse assim: essa geração morre no deserto, mas os vossos filhos serão preservados e entrarão na terra que eu prometi. Em Nínive, o Senhor diz a Jonas: eu não poderia destruir uma cidade que tem 120 mil pessoas que não sabem sequer definir, distinguir entre a mão esquerda e a mão direita. Já vi gente dizendo que é porque Nínive tinha 120 mil habitantes. Não é verdade. Nínive tinha cerca de 650 mil habitantes. Deus está falando de 120 mil crianças. Ele protegeu Nínive por causa das crianças. Ache na Bíblia uma aliança que Deus fez, e que Ele não tenha dito: a minha aliança é contigo e com os teus filhos, a minha aliança é contigo e com a tua descendência. Então, igreja amada do Senhor Jesus, preserva os teus filhos, senta com eles, ensina a palavra, ora com eles, ora por eles, faz a reunião de aconselhamento em casa, não deixa Deus dará. Tem pai criando filho como a música de Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas presta atenção, Deus vai pedir conta a você, pai. Deus vai pedir conta a você, mãe, da alma do teu filho e da tua filha. Vigia essa influência maligna de Jezabel. Está assumindo o controle da mente dos nossos filhos. A ideia é bagunçar. A ideia é convencê-los que eles não são nem macho nem fêmea, são elemento neutro. A ideia é dizer que eles podem mudar de sexo a hora que eles tiverem vontade. A ideia é dizer para a adolescente: pode engravidar, que se você não quiser ter filho, você aborta. A ideia é deixar a adolescente sair de micro short, mini saia, porque não tem problema nenhum ela sair exibindo as pernas, provocando sensualidade, lamentavelmente ainda em situação tão prematura que ela não tem nem noção do que isso significa. A ideia são adolescentes de 12 anos, 11 anos, pendurados na língua um do outro no corredor do shopping, na cadeira do cinema. Pior, um dia desse eu vi aqui dentro da igreja enquanto eu pregava.
Eu vi daqui. Vai deixar o diabo levar seus filhos debaixo da sua barba? Você não vai fazer nada. Você não vai tomar nenhuma providência. O que eu posso fazer, pastor? Seja sacerdote. Enquanto estiver debaixo da sua autoridade, exerça a autoridade. Eu não estou falando desse o tapa não, que isso não é autoridade. Eu estou falando exerça comando, tenha princípio em casa. Aquilo que já saiu do seu controle, abra mão do café e jejue pelo seu filho. Abra mão de um almoço e jejue pela sua filha. Abra mão de uma noite de sono e vá orar por ele. Lembro de uma madrugada que eu acordei, eu deitei 2 da manhã para dormir, e eu ia viajar às 4h15. O táxi iria me pegar às 4h15 na minha casa. E quando eu estava começando a cochilar, eu tive um sonho. No sonho alguém me disse: estamos de olho no teu filho. Quando eu acordei assustado, o Senhor falou comigo: levanta agora, pega o óleo, ora pelo teu filho e unge. Eu tentei fazer um negócio legal com Deus. Eu disse: Senhor, vou levantar às 4 para viajar. Faz o seguinte, eu levanto 15 minutos antes, oro por ele e viajo. Porque se eu levantar agora, meu sono vai embora e eu não vou dormir, vou viajar a noite inteira. E quando eu chegar lá, eu vou pregar. Vou viajar o dia inteiro. E quando eu chegar no meu destino, eu vou pregar. O Senhor falou comigo assim: se você não levantar agora, prepare-se para perder muitas noites. Eu saí do quarto numa velocidade. Cheguei na minha sala de estudo, peguei o óleo, ajoelhei à beira da cama de Jones, e de alguma forma eu comecei a chorar muito. Eu não conseguia orar em português, orava em línguas. E eu untava-o com óleo, ministrava, mas em línguas, sem entender nada. Levantei da oração com o taxista tocando a campainha da minha casa. Viajei. Cheguei no meu destino e preguei sábado à noite. Preguei domingo pela manhã, ligando para casa: tá tudo bem aí, paizão? Tudo tranquilo? Domingo à noite, no meio da pregação, enquanto eu ministrava, uma irmã ficou em pé do meu lado direito, ainda lembro. Ela fazia parte do coral e ela falava em línguas de maneira muito articulada, e eu percebi que o Espírito Santo queria falar em profecia. Eu parei de pregar, e o Senhor tomou-a em profecia e disse assim: meu servo, Satanás pediu-me para cirandar com o teu filho, mas porque tu crestes e me obedecestes, e te levantastes naquela madrugada, e orastes e ungistes, eu quebrei o laço, porque eu sou Deus e tenho poder para livrar aqueles que são meus. Eu contei para a igreja o que havia acontecido na madrugada anterior, até para honrar o instrumento que Deus usou e ninguém ficar questionando. Depois do culto, liguei para casa: tudo bem, tudo em paz. Na segunda eu vim embora. Por volta das 3 da tarde a escola me liga: pastor, chega aqui na escola que o Jones não está bem. Quando eu cheguei na escola, ele estava no colo da professora. Ele estava sentindo uma dor tão maligna que estava tentando rasgar uma jaqueta jeans no dente. O rosto roxeado, as unhas roxeadas. Eu o tomei no colo, coloquei no carro e parti para o hospital.
Não, naquele dia eu não respeitei semáforo, eu liguei alerta, eu buzinei, eu saí fazendo zigue-zague. Quando eu cheguei na porta do hospital, que eu peguei no colo, o meu celular tocou. Era o cantor Rudinei, e eu precisava falar com ele. Eu peguei o celular só para dizer assim: te ligo já. Quando eu peguei o celular e disse: te ligo já, ele disse: não desliga, que Deus falou comigo sobre Jones. E eu disse: fala. Ele disse: Deus me mostrou agora Jones sofrendo uma seta maligna, e você levando ele para o hospital. Eu falei: Rudinei, eu estou na porta do hospital. Ele disse: não entra, é seta maligna, repreende. Eu soltei o celular quebrou, repreendi. Quando eu repreendi, ele começou a vomitar. A médica chegou, veio pegar. Eu disse: calma, doutora, que agora é com Jesus, daqui a pouco eu lhe entrego. Quando eu terminei de orar, perguntei: está bem, paizão? Estou bem. Disse: agora, doutora, fica à vontade, faz o que for necessário. Ela fez um bocado de exame e disse: não, ele não tem nada. Disse: eu sabia, é coisa espiritual, é coisa para Jesus resolver. O que eu estou te dizendo é que se você se humilhar e orar e buscar a face do Senhor acerca dos seus filhos, tudo que Deus prometeu a você sobre eles vai se cumprir. Não perca seus filhos para o mundo. Peça de Deus a estratégia certa. Peça de Deus o caminho certo. Se você não tem mais controle sobre eles, você tem autoridade diante de Deus sobre os seus filhos. Ninguém tem mais autoridade espiritual sobre os seus filhos do que você. Ninguém. Ninguém. Aragai achou as tequiafantu Hamamba dagai basurievas orianduriabaga. Diga comigo: os meus filhos não serão arrebatados pelo diabo. Diga comigo: os meus filhos entrarão comigo na arca.